Aproveitar que a gente pode fazer aula mais pessoal, tirar dúvidas e esclarecer bastante coisa. Bom para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado o feriado. Eu vou dar continuidade no tema de 2 semanas atrás, que é uma aula em 2 partes, né? Vou trazer bastante hoje a parte de monitoramento, mensuração, compartimentos de carbono, né? Que é mais realmente a parte da verificação do projeto. É uma coisa também que a galera esquece que pode exigir bastante esforço no projeto de carbono. Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Vamos lá, sempre esqueço aqui. Um segundo. Então, pessoal, espero que esteja todo mundo conseguindo ver a tela. Ah, então, hoje eu vou pegar essa segunda parte, né, da aula de mensuração de carbono. Então, só também como faz, né, como a gente teve a outra aula 2 semanas atrás, só trazendo uma revisãozinha dos principais pontos que a gente conversou, né? Então, a primeira coisa que a gente conversou bastante foi sobre o que é baseline, né? Que é o termo quando a gente fala de baseline, a base do projeto. Então, basicamente, a baseline ela pode se referir de forma geral ao cenário sem o projeto, né? Ela pode se referir ao estoque de carbono que existia naquele cenário, ela pode se referir ao uso do solo que existia naquele cenário, e ela pode se referir tanto ao presente quanto ao passado ou futuro, né? Então a gente hoje tem a baseline dinâmica, que você monitora áreas enquanto você está fazendo o seu projeto para ver como áreas sem o seu projeto se comportariam. De forma geral, dependendo do seu tipo de projeto, a baseline se comporta de um jeito, né? Falei muito também sobre mensurações o que são estimativas ex ante, né? Que a gente sempre tem que colocar num PDD, quando a gente escreve um projeto para ser certificado, a gente tem que estimar quanto de carbono o nosso projeto vai sequestrar ao longo dos 30 anos. Isso não é simples, e eu trouxe diferentes formas de trabalhar isso, trouxe alguns exemplos e literatura que pode ser utilizada. E falei também do ex post, como é que é, né, a hora mesmo do monitoramento, o que significa, né? E algumas ideias básicas da mensuração. Hoje, na aula, a gente vai entrar um pouco mais fundo no ex-post, a gente vai entrar um pouco mais fundo nas formas de fatores que têm que ser considerados para o monitoramento, o que a gente monitora ou não, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje, pessoal, é sobre os compartimentos de carbono, que é basicamente se referia a diferentes estoques de carbono que a gente tem numa floresta, quando a gente tem um projeto de carbono florestal. Óbvio que a primeira coisa que a gente pensa é a árvore e ela deve ser considerada. A biomassa acima do solo é a primeira coisa, é obrigatório incluir. Mas existem muitos outros que eles podem melhorar os benefícios climáticos do seu projeto, né? Se você mensurá-lo, você pode falar, olha, na real, na verdade, o meu projeto está mensurando bem mais do que só, está gerando muito mais benefício do que só a parte aérea de uma árvore. A gente também está tendo raízes, carbono orgânico no solo, carbono de serapilheira, carbono de madeira morta, né? E isso pode ser adicionado ao seu projeto. Quando que eu vou adicionar, Ricardo? Né? Aí eu vou discutir um pouco isso, quando que vale a pena, quando que a metodologia permite. De forma geral, esses são os compartimentos, tá, pessoal? De um projeto florestal, né? Tanto metodologia Verra, Gold Standard, Soy Carbono, Biocarbon, Isometric, eles sempre falam de forma bem geral desses compartimentos, tá? Então, o que a gente sempre vai incluir, né? O carbono aéreo acima do solo, sempre, né? É óbvio, né? Se a gente está fazendo um projeto florestal, a gente tem que incluir essa parte de carbono. Mas também o das raízes, ele é opcional, mas eu recomendo sempre incluir. Eu acho que não existe nenhum motivo para não incluir, eu vou explicar por quê. E aí vai ter outros que não são tão comumente utilizados. Madeira morta, serapilheira, carbono no solo e gramíneas e herbáceas. São compartimentos de carbono que você pode incluir no seu projeto em algumas situações. A questão é se vale a pena o trabalho de monitorar isso, né? Se vale o custo-benefício de você monitorar isso. Algumas metodologias, eu vou falar um pouco mais para frente, eles têm formas de você calcular isso sem precisar ir para campo. Por exemplo, a Gold Standard, você pode estimar o carbono no solo simplesmente
sabendo o tipo de solo, o tipo de uso do solo e algumas outras variáveis do solo, ele te dá uma ferramenta que calcula isso. Você não precisa fazer amostras. No Gold Standard. No Verra, que é outra certificadora, você tem que mensurar isso no campo, na nova metodologia. Satélite não consegue monitorar isso? O solo, É, o carbono no solo, você consegue modelar por imagem de satélite, que daí ele vai usar relevo, tipo de solo, uso do solo. Ainda está um pouco em discussão nas outras metodologias, o Verra está um pouco mais ok. A biomassa acima do solo já está bem consolidada, que pode ser monitorado por satélite. Tem até uma sessão aqui que eu vou falar um pouco sobre isso. O de carbono, eu ainda fico meio assim, ainda estou para ver ser certificado num projeto de carbono. Eu já vi literatura que modela isso, né? Mas eu ainda não vi ser certificado. tá bom. Talvez tenha alguma coisa aí que eu perdi. Boa, obrigado. Pode ter, tá? Que essas coisas são dinâmicas pra caramba, Pedro. Se tu souber, depois compartilha aí, tá? Porque também, né, sai tanta coisa, bicho, que sabe como é. É, o próprio bioma, o MapBiomas tem uma versão beta de carbono orgânico do solo, mas é beta ainda, né? Tá em fase de É. teste. E eu também não sei como que as certificadoras estão se comportando com relação a isso ainda, entendeu? Então, assim, É porque no fim das contas, quem certifica que precisa aceitar, né? Então, precisa ser exatamente, validado por eles, né? Na verdade. exato. E uma É. coisa é você ter esse mapa e outra coisa é você entender essa dinâmica devido à mudança do uso do solo que você está gerando, né? Que é isso que vai gerar o crédito. Então, eu ainda preciso olhar em mais detalhes a metodologia que o Mapa Biomas usou, mas eu ainda não vi nenhum projeto usando eles. Mas eu acho que as coisas estão caminhando cada vez mais para sensoramento remoto para tudo. E eu não acho isso ruim. Só a gente tem que usar também saber, todo modelo vai dar um número. Se esse número é preciso ou não, é outra história, né? Então é mais isso. E também vai ter o que você falou da metodologia, Pedro, se eles vão certificar ou não. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram na aula anterior, eu falei da abordagem diária, que é quando a gente faz, por exemplo, restauração, SAF em áreas. Qualquer abordagem que tenha mais que 50 árvores por hectare, a gente tem que usar uma abordagem diária, que a gente conta aquilo como uma mudança no uso do solo. E a abordagem de censo, quando a gente planta menos que 50 árvores por hectare, que ela não é uma mudança no uso do solo, você vai medir as árvores individualmente. Se você está fazendo a abordagem diária, você pode incluir qualquer um desses compartimentos que você quiser, tá? A abordagem de censo não. Como você está só contando a árvore, não a mudança do uso do solo como um todo, você só pode contar o carbono da árvore acima e abaixo do solo, ou seja, da parte aérea da árvore e das raízes. Você não pode incluir serapilheira, carbono orgânico, etc, etc, tá? Na abordagem de censo. Porque você não está plantando árvore suficiente para justificar uma grande mudança do uso do solo, tá? Ou uma mudança significativa de carbono, né? Sendo que você tem 50 árvores por hectare, o carbono do solo talvez ali em volta da árvore mude, mas difícil argumentar uma mudança significativa. Bom, isso aqui é um copia e cola da metodologia. Esse é um resumo do cálculo de carbono do projeto. No final da aula a gente vai ter uma prova, vocês vão ter que decorar isso e escrever. Não, eu estou brincando. Isso é só para trazer para vocês a complexidade, que na verdade não é complexo, tá, gente? Quando a gente olha, por que eu quero mostrar isso? Quando vocês forem ler a metodologia, né, a da Verra ou do Gold Standard, mas principalmente a da Verra, para muitas pessoas, e principalmente a gente não tem tanto contato, né, com rever as equações, né, desde o colegial, às vezes a gente não olha tanto, ou da disciplina de cálculo 1 lá, cálculo 2. A gente olha aquelas equações e parece um bicho de sete cabeças, mano. Assim, é desesperador. Só que não é. Quando você quebra isso item a item, né? E isso é legal, se vocês olharem isso, parece super complexo, mas se a gente olhar item por item, não faz sentido e não é um bicho de sete cabeças. Eu não vou exigir ninguém decorar a equação. Inclusive, se vocês pegarem para ler as equações, elas não são complexas. É basicamente o carbono que tem hoje menos o carbono que tinha antes é o seu benefício de carbono, seja solo, seja floresta, seja tudo. Então, assim, não esquentem a cabeça com a equação. Não é o objetivo aqui do curso.
E, sinceramente, se vocês respirarem fundo e olhar quando precisar na metodologia, vocês vão conseguir decifrar isso, porque, gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? O que vocês têm que ter? Isso aqui é em área e esse aqui em censo. Tá? O de censo, como vocês podem ter, é mais simples porque não inclui serapileira, madeira morta ou carbono orgânico do solo. O que vocês têm que lembrar quando vocês fizerem essas equações, se vocês forem calcular o carbono do seu projeto? E eu vou trazer isso também aqui na aula. Lembrem que sim, existe o benefício climático que vocês estão fazendo, porém, existe o carbono que existia antes na área, então às vezes já tinha alguma vegetação lá, que talvez tenha sido destruída para o plantio, talvez não, se não foi, você também não conta o carbono daquilo. Lembre-se que fertilizante emite gases de efeito estufa para a atmosfera. Isso tem que ser contabilizado. Muita gente esquece disso. Tá? Lembrem-se, e a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas lembrem que existe vazamento. Tá? Você deslocar a produção. Eu acho que o Caio falou um pouco disso. Como a gente está hoje numa aula com... eu posso me aprofundar mais no vazamento, se vocês quiserem, porque ele está sendo calculado de uma forma diferente agora com a nova metodologia. E em muitos projetos ele é um impacto significativo no carbono. Bom, agora trazendo algumas informações que vão ajudar vocês no projeto que vocês estão fazendo. Tá? Por que eu falei de usar sempre considero o carbono das raízes? Ninguém vai ter que ficar cavando, brincar de tatu. Eu não sei se alguém já teve que mensurar a biomassa de raiz aqui na vida. É um trabalho de tatu. Você literalmente tem que cavar em volta da árvore e arrancar cada raiz dela e pesar. Ninguém aqui vai precisar fazer isso no seu projeto de carbono, porque muita gente já fez isso. E graças ao sacrifício desses nobres cientistas, nós temos relações de biomassa aérea para biomassa de raiz, em todos os biomas, tá? Que podem ser utilizados e são aceitas pelas metodologias de carbono. Então, se você calculou o estoque de carbono da sua árvore acima do solo, você sabe que existe uma relação da biomassa acima do solo com a biomassa abaixo do solo. Então, por exemplo, para florestas primárias subtropicais, por exemplo, a galera que está fazendo um projeto RED, né, florestas primárias tropicais ou subtropicais. A biomassa da raiz, ela é 24% a biomassa acima do solo, da árvore acima do solo. Então, se a minha árvore tem 10 toneladas, vai ter mais 2,4 toneladas de raiz abaixo do solo. Pronto, você calculou. Isso é aceito pelas certificadoras. Acabou. Então, por que não acrescentar isso no seu projeto? Não sei. Tá? Porque você está ganhando 24% de carbono no seu projeto, com uma coluna a mais no Excel. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, incluam isso. Eu já vi projeto que o cara não incluiu, eu falei, meu irmão, você tá perdendo dinheiro. Tá? Essas são as referências globais extremamente conservadoras do IPCC. Eu vou mostrar aqui também, hoje existem outras referências mais modernas e, em muitos casos, vocês talvez encontrem referências para a sua espécie ou para o seu bioma, tá? Ou para o seu tipo de vegetação. Geralmente, essas referências mais específicas, elas vão ser mais precisas e elas talvez tenham até valores maiores que o IPCC, porque como o IPCC ele é global, ele joga lá para baixo para ser conservador, como tem que ser, tá certo ele. Então, às vezes, o esforço de buscar a literatura compensa, quase sempre compensa. Essa aqui é uma outra referência da Karel Mokani, que ela também é uma referência um pouco mais moderna, também para todos os biomas do planeta, todas as formações vegetais. Então, se você está trabalhando em cerrado, você está trabalhando em pampa, você está trabalhando numa floresta amazônica, você está trabalhando em mangue, você vai encontrar aqui, tá? É maravilhoso. De novo, é global, é conservador. Se vocês acharem uma outra específica da sua região, vocês podem usar. E esse trabalho da Mocane é de 2006. Eu estou citando ele porque ele é global, ele é genérico. Existem vários trabalhos mais modernos e mais precisos para a Mata Atlântica, Amazônia e outros biomas. Todos os outros compartimentos, pessoal, a madeira morta, serapilheira, gramínea, vocês têm que medir em campo se vocês quiserem considerar no seu projeto. Ai, Ricardo, mas eu vi um projeto que eles usavam uma ferramenta
que considerava que a serapilheira era 1% da biomassa do projeto, então também era só uma continha rápida. Sim, essa é a metodologia antiga. A galera não usa mais isso, exceto acho que a Ser Carbono ainda usa, mas ninguém. A tendência é sair dessas estimativas automáticas, exceto para a raiz, que daí isso tem uma literatura até que bem consolidada. Para todos esses, madeira morte, serapilheira, gramínea, se vocês quiserem usar, vocês vão ter que medir em campo, a não ser se vocês estiverem usando metodologias muito específicas que poucas pessoas usam e que o mercado não busca tanto também. Então aí, meus amigos, quando que você usa, quando que você não usa? Aí é legal você fazer uma análise custo-benefício. Você pensar quanto de carbono ganharia, quanto de carbono eu espero ganhar, né, na serapilheira, e quanto que custa monitorar esse negócio. Geralmente essa é a decisão. Porque quase todo projeto florestal vai ter um ganho de serapilheira e madeira morta comparado com uma pastagens. Bom, principalmente madeira morta. Serapilheira ainda é discutível. Algumas pastagens têm muita serapilheira. Então, assim, vale a pena tu fazer essa análise custo-benefício, tá? E lembrando que existe a baseline. Por exemplo, uma pastagem muito bem cuidada, ela tem muito carbono no solo. Muito. Uma pastagem muito bem cuidada. Que é raro no Brasil e dificilmente alguém vai abandonar por um projeto. Então, às vezes, o seu projeto florestal nem vai aumentar muito o carbono do solo se você está fazendo isso numa pastagem muito bem cuidada. Geralmente não é o caso. Geralmente são pastagens degradadas e você vai gerar um benefício. A questão do solo, do carbono orgânico do solo, quase todas as metodologias vocês vão ter que medir isso no solo. Não é barato. Exceto o Gold Standard. O Gold Standard ainda usa uma ferramenta que, como eu disse, se você tiver o tipo de solo, o uso anterior, o manejo que foi feito, ele calcula automaticamente isso para você. Mas a tendência, como eu estou dizendo, é que esses modelos automatizados, e não é sensoramento remoto, tá, Pedro? É realmente o planilhinha Excel, né? Meu uso do solo era tal, o cara plantou cana e adubava. Pum, carbono do solo era tanto. Não é sensoramento remoto isso. Agora, Esses modelinhos. a raiz entra no. Não precisa ser medido pela verra também, ou precisa? Ou é aquela Não, formulinha? Só a a raiz raiz que entra não. aqui. A raiz Tá, entra aqui. É tá muito bom. importante isso. O carbono orgânico do solo não é raiz, né? É coisas separadas. Legal, mas uma ótima pergunta, Pedro. Como que eu vou fazer essa monitor... Bom, pessoal, primeiro, perguntas sobre essa primeira parte. Como estamos com poucas pessoas, eu também vou deixar para vocês também abrirem o microfone quando quiserem e perguntarem, mas eu sempre faço essa pausa para perguntas. Alguma pergunta sobre os compartimentos? No Beleza. chat não tem nenhuma. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Eu vou seguindo. Eu também dou essa respiro para eu respirar e pegar água, mas podem jogar no chat ou perguntar, pessoal. A estratificação é um conceito muito, muito importante, tá? E não mudou muito das metodologias, então eu preciso até atualizar isso daí. A estratificação é um conceito muito, muito importante de monitoramento e funciona da seguinte forma. Vocês sabem, como todos vocês já são da área, que a área que vocês estão trabalhando não é homogênea. Antes de vocês trabalharem na área, ela já não era homogênea. Um projeto RED, você vai ter diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de solo que podem influenciar essa vegetação na floresta que vocês estão trabalhando. Num projeto de reflorestamento, a mesma coisa, você vai ter diferentes usos do solo, diferentes coberturas de vegetação no início do projeto, antes de fazer o plantio. Diferentes tipos de solo antes de fazer o plantio. E se você tratar tudo isso como se fosse a mesma coisa, não, eu vou fingir que tudo é a mesma coisa, espalhar minhas parcelas ali e monitorar. A variação dos seus dados vai ser tão gigante que você vai ficar fazendo parcela até 2030. Tá? Então, fazer estratificação é outra coisa que, é obrigatório pela metodologia e, dois, vai te salvar muito dinheiro, tá? Se você fizer direito. Vai te economizar tempo e recurso, tá? Quando você está começando um projeto, seja de AR, seja de RED, você tem que estratificar. Estratificar quer dizer o quê? Separar a área em diferentes tipos do solo. E aí, sensoramento remoto ajuda muito nisso. Muito. Eu vou dar um exemplo real aqui de sensoramento remoto sendo aplicado nisso. É você olhar para a sua área e falar, putz, ó, aqui é um pasto um pouco mais sujo, aqui é um pasto totalmente limpo,
Aqui é um pasto que foi muito mais adubado do que ali. Os critérios mínimos que você tem que usar é a tipologia de vegetação e a cobertura florestal. Você pode usar outros critérios além desses, à vontade, tá? Isso é para você começar o projeto, antes de você começar o projeto. Seja um RED, seja um AR. Depois que você já fez o seu projeto, suas árvores já estão grandes. No RED, né, suas árvores continuam grandes. E você quer monitorar o seu projeto, pensando num projeto agora só de reflorestamento, porque deve ser um pouco diferente, aí você de novo vai estratificar. Você vai estratificar pelos critérios que você usou inicialmente, mas também pela idade do plantio, o método de restauração ou de plantio que você usou, o estoque de carbono, se você quiser, e outros fatores. Essa área aqui pegou fogo, essa área aqui tem um solo diferente. Separar a sua área em diferentes estratos vai ajudar você a focar o monitoramento, que elas vão ser, cada extrato ele vai ser mais parecido, mais homogêneo, né? E aí você vai ter menos variação dentro daquele extrato, você vai precisar fazer menos parcela e você vai ter dados mais precisos, porque a variação dentro do extrato é menor. Eu vou dar um exemplo real, tá, gente, para não ficar uma coisa super abstrata. Bom, aqui é o RED, né? Os fatores de estratificação para o RED é o tipo de vegetação e o manejo florestal, se houver na área. Legal de separar para o manejo florestal. Eu vou dar um exemplo real aqui, tá? Vamos supor que eu quero fazer um projeto de RED nessa floresta, nessa vegetação. E esse é um exemplo real, real mesmo, tá? Tipo, são dados de um projeto mesmo. Não é um projeto de RED, era um projeto de pesquisa para ver de estratificação, mas são dados de verdade. Então, vou fazer aqui nessas florestas, que está numa área rural extremamente fragmentada. E eu vou olhar para essa floresta e vou falar, bom, eu vou então, para saber o estoque de carbono que eu tenho nessa floresta, eu vou espalhar um monte de parcela nessas florestas, né? Vou fazer as parcelas e vou monitorar o carbono, sem fazer estratificação. E, de repente, meus dados ficaram super estranhos. Aí, se eu usar sensoriamento remoto para identificar, pegar imagens de satélite de fotografia aérea do passado, para ver o que aconteceu nessa floresta, ver o que está acontecendo nessas florestas hoje, eu vou ter isso aqui. Tá? Esse é um artigo publicado, tá, sobre isso. Vocês vão ver que essa área que existem fragmentos florestais, você vai ver que, na verdade, é um grande mosaico de diferentes histórias e diferentes tipos de florestas que vão se comportar totalmente diferente. Em resumo, as áreas em azul são áreas que são eucaliptais abandonados. Então, vai ter até eucalipto remanescente nessas áreas. As áreas em amarelo são pastagens que foram abandonadas e viraram floresta. E as áreas em verde são florestas há mais de 50 anos, a gente não sabe o que era antes. Quanto mais escura a cor, mais recente, mais antigo o abandono, mais velha é a floresta, quanto mais escura é a cor. Isso é estratificação. Então, imagina, se vocês tratassem isso como uma coisa homogênea, os seus dados, vocês não iam entender o que está acontecendo. Você fala, nossa, aqui tem eucalipto, ali não tem. Nossa, aqui o carbono está super alto, ali o carbono está super baixo. A variação é super grande, eu vou ter que fazer um monte de parcela para poder controlar essa variação dos meus dados. Porque vocês vão ver, eu vou explicar mais para frente sobre incerteza. Quanto mais variação nos dados você tem, mais parcela você vai ter que fazer para controlar a incerteza. E a estratificação é uma forma de você reduzir isso. Então, uma estratificação bem feita, e sensoriamento remoto ajuda demais nisso, ela vai te salvar de ficar fazendo parcela que nem um doido, tá? Outro exemplo real disso, tá? Esse projeto aí é de carbono certificado. Essa é uma área de pastagens abandonadas. Essa área mais tingida de branco e de verde são pastagens abandonadas, onde ia ser realizado um plantio de restauração para um projeto de carbono. Foi feito, inclusive foi feito, deu tudo certo. Um plantio de restauração para um projeto de carbono, tá? Como que foi feita a estratificação nesse caso com sensoriamento remoto? Foi treinado um algoritmo que a gente treinou, né, com aprendizado de máquina, né, uma metodologia chamada Random Forest, florestas aleatórias. A gente treinou um algoritmo para classificar a cobertura de vegetação nessas pastagens abertas. Hoje todo mundo chama isso de inteligência artificial.
é aprendizado de máquina, é diferente de inteligência artificial, porque a gente não está usando grandes modelos de linguagem, mas é que agora a inteligência artificial virou uma palavra super chique, que de repente todo mundo usa. Mas 3 anos atrás é aprendizado de máquina, porque a máquina entende padrões e entende o seu método de interpretação. Se isso é inteligência artificial ou não, eu não sei, porque você não conversa e ela não consegue avaliar textos ou outras formas de grandes dados. Ela foi treinada especificamente para isso. Enfim, debates estatísticos à parte, o que aconteceu aqui? A gente treinou esse algoritmo e lançou ele na área. A gente viu que ele tinha uma precisão maior que 80% e lançamos ele na área e ele conseguiu classificar as áreas em branco, são áreas com cobertura de vegetação menor que 5%, e as áreas de verde clarinho são áreas com cobertura de vegetação entre 5% e 30%. E aí ele também tinha uma classificação maior do que 30%, que não entrou aí em nenhum lugar, né? Vocês podem... e isso numa área em pixels de 1 hectare, né? Você pode ver que ela está trabalhando em grandes quadrados aqui, né? Tipo, grandes quadrados de 1 hectare, de 100%. É um algoritmo, ele tem uma precisão de 80%, ou seja, de cada 5 classificações ele vai errar uma, mas tudo bem. Isso foi bem aceitável para a gente, para o nosso trabalho, né? Então você pode ver que, tipo, aqui assim, ó, ele classificou como área coberta, o que não era tanto. E a gente conseguiu fazer a estratificação dessa área de uma forma automática. Por quê? Cara, tu vai desenhar isso na mão, é um erro maior do que o algoritmo, né? Se você for pegar uma pessoa e desenhar na mão, não, aqui tem uma cobertura florestal maior que 5%. Pô, se sou eu, o Adriane, o Pedro ou o Kenny fazendo, vai dar um resultado totalmente diferente. Um algoritmo, você sabe a taxa de erro dele e ele é auditável. Fala, ó, eu rodei esse algoritmo nesse cenário com esses dados. Senhor auditor, certificador, você quer rodar? Rode. Você vai chegar no mesmo resultado. Viu? Auditável. Agora, se fui eu fazendo, Ricardo, por que você circulou isso aqui? Eu olhei e achei isso. É complicado auditar isso aí, tá? Então, aqui é um exemplo de um projeto que foi certificado para carbono, tá? Uns 2, 3 anos atrás. Hoje o Verra tem especificações mais detalhadas para isso, tá? Nível de precisão, como que você tem que relacionar isso com dados de solo, e a gente cumpriu isso. Não vou entrar muito em detalhes, mas está na metodologia lá, tá, pessoal? Mas só para dizer que é real e verdadeiro. E isso vai ajudar na alocação das parcelas, né? Então, trazendo o exemplo novamente, cada pontinho vermelho aqui é uma parcela, e você pode distribuir elas de acordo com o seu extrato, tá? Então, você está vendo aqui. Como distribuir parcelas? O Verra deixa muito aberto, a Gold Standard também, as certificadoras elas não exigem que você faça, não, tem que pôr uma parcela a cada 200 metros. Não exige isso. A minha recomendação, pela minha experiência de trabalho, é você fazer um aleatório estratificado ou sistemático estratificado. E você vai falar, em cada extrato, eu vou colocar 20 parcelas com uma distância mínima de 200 metros entre uma parcela e outra, e elas vão estar alocadas aleatoriamente. Isso funciona geralmente muito bem, e existem softwares que fazem isso. Tá? Então, você está estratificando aleatório, criando extratos e aleatorizando a localização das parcelas. Além da aleatorização, eu gosto de pôr um critério de distância mínima entre as parcelas, para não ter uma parcela do lado da outra. Tá? Depende da área, você pode pôr 100 metros, 50 metros, depende da sua área. Ricardo, por que você usa um software para aleatorizar? Porque, de novo, evita a intervenção humana. O nosso cérebro não é bom o nosso cérebro é uma máquina de identificar padrão, tá? Além de muitas outras coisas bem legais, o nosso cérebro também é muito bom em identificar padrão. A gente não é muito bom em criar aleatoriedade, tá? Mesmo que a gente observe eventos aleatórios, a gente cria um padrão, mesmo que ele não exista, porque isso foi importante para a sobrevivência da nossa espécie, identificar padrões e reagir a eles. Então, eu prefiro usar um software para criar parcelas aleatórias. Segundo, se você for jogar aleatoriamente, há alta chance de isso ser enviesado, como eu já vi acontecer em projetos. As pessoas vão evitar áreas de difícil acesso, elas vão preferir áreas que ou são mais fáceis de medir ou têm mais estoques de carbono para o projeto ficar bem na fita, entre outros fatores.
tá? Então, assim, é legal você realmente aleatorizar com software. E aí, QGIS, ArcGIS, R, Java, Google Earth Engine, todos eles têm ferramentas que aleatorizam isso. Ou você pode aleatorizar manualmente. Você vai gerar no Excel tem um gerador de número aleatório. Você pode usar isso também no Excel, tá? Pessoal, pergunta sobre estratificação, antes de pular para a próxima. Essa aula é um pouquinho mais pesada. Beleza. Tá bom, Ricardo. Você já explicou, né? Eu vou decidir o que eu quero amostrar, se eu quero amostrar árvore, serapilheira, não sei o quê. Vou fazer estratificação. Eu vou colocar minhas parcelas de forma aleatória, sistemática. Mas como são minhas parcelas? Né? Quando você fala parcela, o que é isso? Vou falar um pouco sobre parcelas para mensuração de árvores, tá? Geralmente em plantios de restauração. Serapilheira, gramínea, madeira morta, outras histórias, que eu não vou entrar aqui, porque senão vai ficar muito picado, muito conteúdo. Eu prefiro pegar as coisas gerais e vocês se especializam no contexto de vocês, nas atividades que vocês vão querer desenvolver. Mas estamos aqui também no momento de perguntas, se vocês quiserem algo mais detalhado. O formato da parcela, pessoal, não é muito importante, sendo muito sincero. Não é uma. E aqui eu estou falando recomendações. A metodologia permite qualquer formato de parcela, desde que você justifique. Você pode fazer uma circular, retangular, quadrada, triangular, que você quiser, tá? Hexagonal. Mas geralmente, quando a gente faz monitoramento, ou elas são circulares, ou quadradas, ou retangulares. O que eu recomendo, pessoal? Quando possível, eu recomendo fazer parcelas circulares. Quando possível. Em muitos casos, elas são difíceis de instalar, porque às vezes é difícil você saber onde ela termina ou onde ela acaba, principalmente em florestas naturais. Então, tudo bem, faz quadrada. E, se não der, retangular. Por quê? A precisão de uma parcela, o erro da parcela, está relacionada com a relação borda-área. Quanto menos borda por área uma parcela tem, melhor, mais precisa ela é. Por quê? A borda, ela é uma fonte de erro nas parcelas, porque uma árvore pode estar em cima da borda. Eu vou colocar ela dentro, eu vou colocar ela fora. Existem várias regras para decidir isso, e a gente pode conversar sobre isso se vocês quiserem. Mas sempre que tem uma árvore na borda, é uma margem de erro, tá? Então, a forma geométrica que tem menos borda por área é um círculo. Então, recomenda-se parcelas circulares. Você não vai ter nenhum problema na certificação do seu projeto se você fizer outra forma de borda. Não tem nenhum problema. É só uma recomendação de inventário, tá? Qual o tamanho da minha parcela, Ricardo? Né? Qual o tamanho que você recomenda? Pessoal, aí é um trade-off, né? É uma troca. Vamos supor que a gente tem essa área do nosso projeto, uma restauração jovem, e eu fiz várias parcelas pequenas. Várias parcelas pequenas, elas vão ter. Eita, peraí. Aqui. Eu posso fazer várias parcelas pequenas ou poucas parcelas grandes, porque eu tenho recursos limitados, né? Eu não. Idealmente seria fazer muitas parcelas grandes, mas ninguém aqui está jogando dinheiro pela janela. Então, geralmente, qualquer projeto aí você tem que fazer essa troca. Qual é a decisão, Ricardo? Quanto maior o tamanho da sua parcela, menor vai ser a variação entre as suas parcelas. Tá? Uma parcela grande, ela vai conseguir pegar toda a variabilidade dentro dela. Então, às vezes, assim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma parcela pequena. Essa parcela aqui quase não vai ter carbono. Vocês conseguem ver minha seta, né? Essa parcela aqui quase não vai ter carbono. Essa aqui vai ter bastante, porque praticamente só pegou a árvore, né? Uma área bem fechada. Essa aqui vai ter bastante. Essa aqui também quase não vai ter nada. Então, os seus dados vão ser super variáveis. E aí, tudo bem, você vai fazer várias parcelas e vai tentar compensar isso. Parcelas grandes, elas vão. O que vai acontecer? Ela geralmente vai conseguir pegar diferentes situações nela mesma. Então, você pode ver essa parcela aqui, ela vai ter as árvores, mas ela também vai ter áreas abertas, essa também vai ter árvores, vai ter áreas abertas, essa aqui vai estar mais em área aberta, então vai ter variações, só que as variações entre parcelas não são tão grandes, tá?
Tá, Ricardo, mas e aí? O que que é grande? O que que é o tamanho ideal? Vai variar. Se você está fazendo um plantio de eucalipto, de 200 a 500 metros quadrados por parcela, geralmente é suficiente, porque a variação dentro da parcela é muito pequena. Então, você pode fazer parcelas menores, de 200 a 500 metros quadrados. Algumas pessoas usam até menos, tá? A metodologia não te diz o tamanho de parcela que você deve usar. Você tem essa liberdade. Vai da tua experiência. Pensando em restauração florestal, sistemas mais complexos, regeneração natural, existem algumas literaturas que estudaram isso. Qual é o tamanho mínimo ideal de parcela para você ter um bom controle da variação em florestas tropicais? Ah, e esse número varia entre 900 e 1.000 metros quadrados, tá? Tá aqui as referências se vocês quiserem checar. Então, esse número de 900 a 1.000 metros quadrados é um número legal para você monitorar carbono em florestas tropicais. Óbvio que esses estudos foram feitos em certos contextos, em certas florestas, eles podem variar, então às vezes você tem uma experiência local que diz outra coisa, manda ver, não tem problema, usa a metodologia novamente, ela está bem tranquila com isso. Mas é só para vocês terem em mente essas coisas a serem consideradas, tá? No projeto, quando vocês forem fazer um projeto de vocês. Pô, Ricardo, mas a SMA 32, a SMA, né, para monitoramento de restauração no estado de São Paulo, ela usa parcelas de 100 metros quadrados. E você está me dizendo que o ideal é de 900 a 1.000 metros quadrados? Sim, que a SMA 32 não mede carbono, tá? De 900 a 1.000 metros quadrados é um tamanho legal para carbono. Se você vai medir outras coisas, você provavelmente não precisa desse tamanho de parcela, tá? Se você vai medir sobrevivência das mudas, se você vai medir densidade de indivíduo regenerante, então 1.000 metros quadrados realmente é muito. Como colocar essas parcelas? Se você está trabalhando num plantio. Bom, parcelas circulares não tem problema quanto a isso, tá? A parcela circular, se ela tiver um tamanho bom, você pode alocar ela de qualquer forma porque ela é circular. Se você estiver trabalhando com uma parcela quadrada ou retangular, você tem que estar muito. E você está lidando num plantio em linhas, você tem que ter muito cuidado com a alocação dessa parcela. A parcela, idealmente, eu vou dizer, é uma das formas que ela pode ser feita, é respeitando o tamanho do elemento do plantio, tá? Então, ela tem que ser mais ou menos proporcional ao espaçamento, de uma forma que ela está distribuída entre os espaços, né? Tá vendo que a parcela termina bem no meio entre duas linhas, a parcela. Não faça isso, tá? Não faça isso. Aqui a sua parcela ela pega bem no finzinho das linhas de plantio. Você vai estar superestimando o estoque de carbono seu. Tá? Isso está errado. Isso realmente está errado. Se você fizer uma parcela assim, tu vai estar superestimando o estoque de carbono, tá? Porque você está considerando que a borda é a linha. Um jeito fácil de resolver isso, porque todo mundo aqui que já foi num plantio florestal sabe que as linhas não são retas, nunca, até por causa do terreno. Uma forma fácil, se você quiser fazer uma parcela retangular, coloca ela na diagonal. Você resolve esse problema, tá, das linhas. Então eu recomendo a parcela diagonal. Mas isso aqui está certo também. Ou a parcela circular. Recomendações, tá, gente? Vocês vão ver pessoas que não fazem isso e eu tenho minhas ressalvas com essas pessoas. Circular tá aí, não tem problema, funciona, que é uma beleza. Beleza, pessoal. Outro ponto para ser. Opa. A Andrea perguntou. Bom dia, pessoal. Algum protocolo de monitoramento publicado pelo professor Pedro Prancalion? Lembro que você desenvolveu ou adaptou o do Pacto, se não estou enganada. Estou desenvolvendo um trabalho e preciso referenciar e adaptar um bom protocolo de monitoramento. Não é para carbono. André, vai depender. Depois a gente pode até conversar no intervalo da aula, se você quiser em mais detalhes, tá? Vai depender muito do que você está monitorando. O Pacto ele tem um bom protocolo de monitoramento. Ele engloba bastante coisa, mas realmente vai depender do que você está monitorando, tá? O que as metodologias, eu sei que seu projeto não é para carbono, mas o que as metodologias de carbono fazem
a dinâmica florestal. Tá. Bom, vamos conversar no intervalo, então, que daí foge um pouco do tema da aula, mas a gente pode conversar no intervalo, tá? O que as metodologias de carbono fazem, elas referenciam diferentes documentos de boas práticas florestais, tá? Monitoramento é uma coisa que, surpreendentemente, não tem muita coisa escrita em pedra. Pessoal, sobre suficiência amostral, tá, Ricardo? Você falou sobre os compartimentos de carbono, você falou sobre a estratificação, você falou como colocar as parcelas, você falou do tamanho da parcela. Quantas parcelas? Agora, né? A gente vai falar de quantas parcelas fazer. E aí existe uma fórmula para isso nas metodologias, tá? Que eu vou mostrar aqui a da Verra. Então existe uma fórmula, um cálculo, não tem como fugir, tá? Para isso. E o que depende, né? O que vai afetar esse cálculo? Vai depender da área do seu extrato, tá? Então, assim, se a sua área é muito pequena, você vai fazer menos parcelas. Se você a área é muito grande, você vai fazer mais. Um dos fatores é a área que você está querendo representar nas suas parcelas, né? A área daquele extrato, daquele talhão, que seja. O tamanho da parcela, então parcelas maiores você vai ter que fazer menos parcelas, até pela própria equação da metodologia. A variabilidade dos dados, que é o que eu falei, se os seus dados são muito variáveis dentro do mesmo extrato, você vai ter que fazer mais parcelas para você ter mais certeza do que está acontecendo. E a incerteza que você tolera, ou que a metodologia tolera, tá? Então, existe um cálculo de incerteza, tá? E a incerteza é assim, bom, literalmente como se fosse um desvio padrão, tá? Não é o desvio padrão em si, mas ele é relacionado com o desvio padrão. O quão incerto eu estou sobre o valor que eu estou apresentando. Então, existe a equação para isso. Então, vamos supor, a minha incerteza é 10%. Essa, geralmente, é a incerteza tolerável das metodologias. Dependendo da metodologia, a incerteza de 10% a 20% é uma incerteza tolerável, tá? Se a sua incerteza for maior do que o que a metodologia permite, você vai ser punido em carbono. Você vai gerar menos carbono porque você não tem certeza dos números que você está apresentando. Essa é a equação do Verra, para calcular a incerteza e o número de parcelas também, tá? Não vou exigir isso no trabalho que vocês estão fazendo aqui por o curso, tá? Não vou detalhar, dissecar isso aqui, porque vai ser uma perda de tempo. É muito melhor vocês sentarem, lerem, verem aonde vocês têm dúvidas, o que significa cada coisa. De novo, parece um bicho de sete cabeças, mas se vocês olharem, na verdade, ela tem tipo 3 ou 4 variáveis, tá? A equação inteira. O U, o C e os deltas, tá? São dois deltas diferentes, então aí tem 4 variáveis, a equação inteira. Ela não é um monstro. Ela parece, né? A gente olha para essas equações e algumas pessoas ficam assim. Ela parece um monstro, ela não é, não se deprimam, tá? Dá para encarar. E vocês entenderam o que afeta ela. É isso aqui. É isso que afeta o cálculo. Isso é muito mais importante vocês entenderem do que decorar isso aqui. O Gold Standard usa outra equação, o Verra usa essa, outras metodologias usam equações diferentes, tá? Mas quase todas as metodologias se referem à incerteza, tá? E o que quer dizer? A incerteza, né, é uma forma de estimar os estoques de carbono do seu projeto. Então, vamos supor, quando você está vendo o estoque de carbono da base, da baseline, ou seja, o estoque de carbono que já existia lá antes de você começar o seu plantio de florestas, se a incerteza do seu monitoramento disso é alta, essa baseline vai ter mais estoque de carbono, tá? Porque para ser seguro, para ser conservador, vamos dizer que tem mais carbono. E no seu projeto, quanto maior a incerteza, menos carbono você vai ter no seu projeto, para ser conservador. Vamos trazer um pouquinho de outros métodos, sensoramento remoto. De novo, eu não vou entrar em detalhes, eu só vou apresentar um pouco o que está sendo feito. E assim, eu vou apresentar realmente bem pouco do que está sendo feito, porque isso é um tema tão dinâmico, que muda sempre, que traz novas coisas, e tem hoje empresas e setores totalmente especializados nisso que está sempre mudando e com certeza tem coisa mais moderna do que eu estou falando agora, porque
quase cada mês sai algo novo. Hoje, cada vez mais, né, a gente está usando o sensoramento remoto, ou seja, com drone, avião, para obter imagens RGB, para usar LiDAR, para usar também outros agora, né? Tem o LiDAR de satélite, o LiDAR de avião, o LiDAR de drone. Tem várias metodologias de RGB. Até a galera agora consegue com o Planet também, já está ajudando bastante nisso. Saiu, eu acho, um mês atrás, um mapa de altura de dossel da Amazônia. Não da Amazônia brasileira, do bioma amazônico inteiro, um mapa de altura de dossel. Isso pode ser usado para modelar carbono assim, facilmente, tá? Com parcelas no chão, porque a altura de dossel é um dos principais fatores relacionados com carbono. Então, assim, e esse dado é público, então, assim, está saindo muita coisa. E gera esses dados bem legais, né? Essas nuvens de pontos, esses modelos 3D, que além de serem super legais de olhar, você também consegue relacionar isso com dados de solo, com dados de parcela e você modelar carbono para uma região, né? E aí vai depender muito, por exemplo, do que você está fazendo, de como você usa. Por exemplo, aqui são duas imagens de LiDAR. A de cima, ela é de avião, né? Um LiDAR obtido de avião que tem uma resolução menor de pontos. E a de baixo é um LiDAR obtido por drone, tá? Que ele é com uma resolução muito melhor. E esses dados permitem não só você identificar o seu tipo de solo, você pode usar isso para estratificação, você pode usar isso para estimar o carbono com algumas poucas parcelas em campo, né? Você gera um modelo super preciso com LiDAR. A galera está usando isso para ser, não é novidade que a galera já está usando isso para cerrado. Então, mesmo vegetações mais abertas, com dossel mais aberto ou mais baixas, também estão tendo dados bem legais de sensoramento remoto para estimar a altura, carbono e outros fatores, tá? E por que que isso é legal? Né? Por que que eu estou muito feliz com essa transição que está acontecendo, que já nem digo mais que é transição, eu acho que já está consolidado em vários aspectos. Consolidado não, está sempre evoluindo, mas a gente tem métodos confiáveis já, né? E que bom que eles continuam melhorando. Quando a gente trabalha em parcela, a parcela ela é meio que você olhar por um buraco de fechadura, porque você tem uma área e você está olhando pequenas partes dessa área e você está estimando todo, né? Então você olha um pouquinho aqui, eu olho ali e assumo que aonde eu não consegui olhar está se comportando mais ou menos igual aonde eu olhei. Funciona, mas é um risco. O sensoramento remoto, quando você consegue fazer uma varredura disso, de uma área, e você cria um modelo muito bom para estimar a altura de dossel, carbono, etc., você consegue abrir essa porta, né? Você não fica olhando no buraco de fechadura, você abre a porta, não só para carbono, porque daí você consegue ver todas as áreas, né? Você vê a área toda, de ponta a ponta, wall to wall, né, que os caras falam, não só para carbono, dentro de um gradiente, por exemplo, né? Então isso aqui, por exemplo, vamos supor que verde é mais carbono e vermelho é menos carbono com relação à altitude. Você pode olhar por um gradiente, mas você pode olhar por mais gradientes ainda, né? O gradiente 1 pode ser altitude e o gradiente 2 pode ser fertilidade do solo. Então você consegue relacionar as duas coisas e olhar com uma amplitude muito maior. Você não está só olhando pelo buraco da fechadura. Então, assim, tá muito legal isso, tá avançando pra caramba. Então, meu conhecimento disso, eu vou ser muito sincero, ainda é superficial, mas é bem legal o que está acontecendo. E aqui é um exemplo real, também de um projeto que foi certificado, de um fragmento florestal, onde foram feitas algumas parcelas em campo e foi usado o LiDAR e foi gerado um modelo para estimar carbono por pixel. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí, cada pixel de 900 metros quadrados, 30 por 30, esse é o estoque de carbono modelado, quilogramas de carbono por pixel, para esse fragmento florestal da Mata Atlântica. Tá? Então, super legal para estimar carbono em projeto RED ou em áreas de plantio. Esse modelo que foi usado, ele tem mais de 90% de precisão. Tá? O LiDAR ele consegue ler muito bem a estrutura florestal, e a estrutura florestal está totalmente relacionada com carbono. Então, é um modelo que está funcionando muito bem para aquela região. Aqui é um outro exemplo, né, de uma área em processo de restauração. Então, isso também está ajudando não só para monitorar o carbono do projeto, né, você consegue ver
nesse caso, a altura de dossel, perdão, não é carbono, esse aqui é a altura de dossel. Mas você também consegue ver as áreas que você precisa intervir. Então, putz, eu preciso fazer a manutenção dessa área. Olha, você já sabe onde está indo bem e onde está indo mal, né, com isso aqui. E hoje também existem outros dados que você consegue usar como um proxy. Você não precisa pagar um voo LiDAR que é caro pra caramba. Você pode usar outros dados satélites que estão relacionados com cobertura vegetal para te ajudar, né? E isso vai virando várias plataformas, né? Esse aqui é o Earthblocks, que eles conseguem fazer uma classificação de solo bem legal, né? Esse aqui é o fator de umidade do solo, por exemplo, numa região. Então, existem várias plataformas, várias organizações prestando serviço com isso. Outra coisa, eu já vou para a pergunta do chat, pessoal, só para continuar aqui. Outra coisa que algumas organizações estão fazendo, eles estão fazendo um gêmeo digital. Então, eles conseguem fazer uma varredura na área ou com imagem de satélite de muita alta resolução, mas geralmente com drone de alta resolução. E eles já têm, principalmente em florestas temperadas, onde isso é mais fácil de fazer, que o dossel não é tão... A diversidade não é tão grande, o dossel também não é tão sobreposto igual das florestas tropicais. Você consegue mapear cada árvore e você cria um gêmeo digital dessa floresta. Você meio que, uma coisa meio Black Mirror, você sobe os dados dessa floresta e aí você cria um clone digital, né? Cada árvore, quanto médio, quanto carbono, numa base de dados da sua área, tá? Tem muita gente fazendo isso no Brasil já, bem interessante. É uma base de dados bem legal. Vamos lá. Então, a André perguntou qual que está o valor da tecnologia, se é muito caro. A última vez que eu contratei isso faz tempo. Eu acho que foi em 2020 e uma área de LiDAR de avião. 2020, 4 mil hectares, saiu, eu acho que US$ 25 mil para 4 mil hectares. Caro, caro. Mas eu acho que hoje vai ter opções muito mais baratas do que 5 anos atrás. A galera está usando mais drone, tem vários prestadores de serviço com isso. Existem mais dados que podem ser aproveitados, né? E realmente depende se você tem a capacidade de processar os dados ou se a organização que está fazendo esse serviço vai processar para você, tá? Às vezes, se você tiver uma boa capacidade de processamento de dados na sua própria equipe, principalmente para plantios de restauração, com imagens abertas de satélites que existem de graça de satélites, você consegue criar um modelo para estimar carbono em florestas jovens. Não vai ser tão preciso quanto um LiDAR, mas pode ser preciso o suficiente para o que você precisa, tá? Então, eu acho que vai estar bem mais barato do que era antigamente, sendo bem sincero. Estou falando de LiDAR numa área. Hoje, existem plataformas que elas fazem isso, eles cruzam satélite, né, que é o JEDI, que é o satélite de LiDAR, com outras imagens de satélite de alta resolução, e eles conseguem hoje fazer isso por US$ 5 mil, 5 mil hectares, entendeu? $1 por hectare, às vezes, entendeu? Então também às vezes, lógico, vai ter uma margem de erro nisso, porque eles estão de satélite, né, não é um sobrevoo específico da sua área, mas pode trazer dados bem interessantes. Então está ficando cada vez mais barato e acessível, né? Sei lá, $6 por hectare que eu paguei no ano 2000. Tudo bem que era um pouco mais preciso, mas hoje plataformas cobrando $1, $2 por hectare. Beleza. Trazendo um pouco a parte de qualidade dos dados. Tudo isso que eu falei não adianta se você não tiver qualidade, né? Pode, igual eu falei, qualquer modelo vai te dar um número. Qualquer pesquisador em campo vai medir uma árvore, vai te dar um número, a questão é se esse número é bom, se esse número presta para alguma coisa. Isso também é uma coisa que as metodologias pedem, você tem que ter um procedimento de controle, qualidade e armazenamento de dados. Tá? E isso, basicamente, também não existe uma receita de bolo, mas também, todo mundo aqui trabalha um pouco na área, é uma questão de, provavelmente vocês já fazem. Né? Então, galera, treinamento sempre da equipe de monitoramento.
algumas organizações que eu trabalhei fazem algo que eu acho muito legal, que é reamostrar as parcelas. Então, a gente faz o inventário, e eu fui contratado algumas vezes para isso. A equipe fez um inventário, né? E terminou o inventário e conseguiu o resultado. Aí eu sou contratado para ir nas mesmas parcelas que os caras foram e medir para ver se os números batem, tá? E isso é uma forma de você ter qualidade dos dados, você ter uma pessoa de fora vir e medir 5%, 3% das parcelas que foram feitas para ver se os números e as espécies estão batendo. Então, essa checagem independente dos dados é importante. Detalhar os processos de análise de dados, por isso que eu falei usar algoritmos, usar scripts do Google Earth Engine, do Java, do R, ou mesmo que for uma planilha Excel, você detalhar muitos processos que estão sendo feitos para que tanto outras pessoas possam replicar isso na empresa ou na organização, né? Seja algo que esteja claro o processo para todos, quanto um auditor possa entender o que for feito e reproduzir, né? E garantir a qualidade do que vocês estão fazendo. Ser transparente também nas limitações do que vocês fazem, né? Igual eu falei aqui, olha, gente, esse algoritmo ele acerta 80%, esse outro algoritmo acerta 90%. Eu estou sendo transparente nas limitações do que eu faço. E eu entendendo isso, eu posso interpretar meus dados com qualidade, tá? Sensoramento remoto, por exemplo, né? Eu quero ver cobertura de vegetação usando NDVI. O NDVI ele responde à cobertura de vegetação verde numa área. Legal. Se você for fazer isso na Mata Atlântica, se você for fazer na estacional, semidecidual ou decidual, se você usar o NDVI na estação seca ou na estação chuvosa, vai dar dois números totalmente diferentes. Você tem que entender as limitações e as limitações, né, do que você está trabalhando para você não cair em nenhuma armadilha também, não se enganar. E, lógico, armazenar seus dados em locais seguros e registrar qualquer mudança dos dados. Beleza. Essa parte de qualidade é bem direta, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Se aplica de forma geral e como isso vai ser feito em cada projeto é muito particular. Outros monitoramentos que cada vez mais são valorizados. Então, pessoal, só para trazer um contexto para vocês, que eu acho que o Caio, principalmente o Lion, vai falar com mais propriedade do que eu, o mercado para soluções baseadas na natureza, RED, reflorestamento, agricultura, manejo florestal, ele está indo cada vez mais para a gente que é qualidade. Tá? Tiveram uns projetos meio ruins aí que queimaram o filme. Sempre vai ter comprador para projeto para crédito barato, né? Porque tem sempre um mercado para isso. Mas boa parte do mercado ele está cada vez mais esperto para a qualidade. Os compradores estão ficando muito mais habilidosos em identificar a qualidade, estão exigindo isso. E claro, né, é isso também que a gente quer fornecer aqui. Né? Eu recuso 90% dos trabalhos, dos projetos que aparecem na minha mesa, porque realmente, tipo, eu não gosto de perder tempo com um projeto que eu acho que não está top de linha, porque é o que o mercado está procurando e eu tenho pouco recurso humano, pouca gente para trabalhar. Então, eu tenho que escolher muito bem o que projeto que eu desenvolvo. E uma coisa bem legal dos nossos trabalhos, do que todos nós aqui fazemos, é que a gente não trabalha só com carbono. Né? Eu acho que carbono e florestas, quando a gente fala de carbono e florestas, o carbono ele é um guarda-chuva para muitos outros benefícios, que são parte da qualidade do projeto. Né? Você falar que você trazer isso para o seu projeto, benefícios de biodiversidade, de comunidade, econômicos, sociais, além do carbono, é algo que é relativamente fácil de trazer em projetos florestais, tá? Comparado com outros projetos de carbono, e traz muito valor para o seu projeto. Vale a pena, se paga em muitos casos. E é o que o mercado está querendo cada vez mais, tá? Cada vez menos, não queremos monocultura mesmo que seja de espécie nativa, não queremos monocultura. A gente está querendo mais diversidade de como é que você faz comunidade, quem que é dono dessa terra? Né? Esse tipo de pergunta eu vejo mais e mais dos investidores e dos compradores. Claro que sempre vai ter os que não se importam. Tá? Eu não vou também pintar aqui um mar de flores. Então, monitorar esses outros aspectos são muito interessantes. É bem interessante. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para trazer, por exemplo, como a gente está num curso aqui do ESCAS,
trazer o trabalho também do IP, né? Então, esses aqui são exemplos do projeto de carbono do pessoal do IP com o pessoal da Ambipar Biofílica, de monitoramento de fauna, né? O IP começou como um instituto de pesquisa de fauna, então tem uma estrutura bem legal nisso. Isso aqui é uma das áreas, não é uma área de restauração, mas é uma área bordeando uma área de restauração que é conservada pelo projeto, lá no Pontal, onde o monitoramento de fauna pegou um tamanduá-bandeira com filhotinho. Entendeu? Esse é um benefício que não é carbono, a não ser que você quer contar a biomassa aí desse tamanduá-bandeira, mas isso é muito interessante. Esse é um benefício do projeto. E esse projeto, hoje, ele está conseguindo expandir por causa de carbono. E ainda bem que essa mamãe tamanduá aí tá dentro da área desse projeto, porque ela vai ter mais habitat e mais áreas para ela e vai estar um ambiente menos hostil para essas espécies, esse projeto de carbono. Então, para mim, né, eu trabalho com carbono, com florestas, porque eu vejo o carbono como esse guarda-chuva para esses outros benefícios que eu acho super legais, tá? E benefícios sociais, ótimo, de comunidade, que como eu disse também 2 aulas atrás, a comunidade é um fator importantíssimo de sucesso de um projeto, né? Então, também trazendo projetos de outras organizações aqui, que também tem um aspecto de comunidade bem legal, né? Trazendo aí um projeto da BR Carbon, que é uma organização também muito boa, que desenvolve projeto de carbono. Projetos florestais, eles movem toda uma cadeia de produção, coleta de sementes, viveiro, plantio, manutenção. SAFs, eu nem preciso falar, né? Todos os produtos de um SAF, os potenciais benefícios para uma comunidade, benefícios sociais e econômicos, tudo isso são projetos de carbono florestal. Plantios com colheita de madeira também tem um grande potencial nisso, né? Projetos de REDD, eles praticamente, obrigatoriamente, têm que ter benefícios socioeconômicos para a comunidade, porque o desmatamento é causado por seres humanos. Se um projeto REDD não abordar as comunidades, nem existe um projeto REDD, na minha opinião. Como quando eu falo comunidades, não são só povos originários ou povos tradicionais, né? Também os fazendeiros do entorno, né? Os governos, as ONGs, as empresas. E cada vez mais, né, como que o seu projeto, agora o Verra também entrou um pouco nisso, mas o Gold Standard desde o início, o Gold Standard exige que seu projeto impacte, além do clima, mais duas metas do desenvolvimento sustentável, que você monitore e prove que o seu projeto está ajudando clima, que é a meta 13, e mais 2 metas de desenvolvimento sustentável. E você vai ter que monitorar e provar para mim que isso está sendo beneficiado pelo seu projeto, tá? Que, de novo, entra nesse guarda-chuva de benefícios do projeto, tá? Pessoal, essa aula ela é mais densa, mas ela também é mais curta, tá? Porque eu estou aqui também para as perguntas e ela é uma coisa mais técnica. Antes, a aula anterior e essa era uma aula só. E era um massacre. É absolutamente devastador. Elas são 2 aulas que podem ser muito densas. Então, hoje a aula também ela é mais nessa linha. Também a ideia é que vocês já têm que apresentar, né? Acho que semana que vem vocês já vão apresentar o projeto de vocês. Então, também ter esse tempo na aula hoje para vocês trabalharem juntos. Eu não sei se todo mundo que está aqui é do mesmo grupo, mas o conteúdo da aula hoje, o conteúdo expositivo, né, da aula hoje era esse. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? A ideia é, como você acha melhor? Bom, deixa eu responder aqui as perguntas do chat, como a gente está com tempo. Vou pegar aqui as perguntas do chat, responder as perguntas aqui do pessoal por uns 10 minutinhos. Aí a gente entra no intervalinho e pega mais tempo para o trabalho. E eu vou entrar nas salas hoje para dar um apoio e tirar qualquer dúvida sobre o trabalho e o projeto, tá? Então, indo para a pergunta da Luna. A minha dúvida é se e como esses co-benefícios, após mensurados, são contabilizados na certificação do crédito de carbono. Perfeito. Quando você for escrever o seu projeto de carbono, o seu PDD, você tem que descrever todos os indicadores que você vai monitorar, tá? Você pode trazer indicadores seus. Então, por exemplo, como benefício socioeconômico, eu quero medir o aumento de renda das comunidades envolvidas no projeto.
como benefício sobre igualdade de gênero, eu quero mensurar a quantidade de mulheres que estão sendo empregadas em cargos de gerência na cadeia de produção do meu projeto. Você define indicadores que você tem que relatar que são indicadores e como você vai monitorar, mas, pelo menos no caso do Gold Standard, cada um dos indicadores do desenvolvimento sustentável, cada uma das metas, cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eles têm uma lista de indicadores que você pode mensurar. Você não precisa pegar todos os indicadores, mas se você está dizendo que o seu projeto ajuda, por exemplo, em igualdade de gênero, no site das metas de objetivo sustentável tem os indicadores que eles consideram para você dizer isso. Na Gold Standard, você tem que usar alguns desses indicadores, tá? E isso vai no relatório. Quando você verifica o seu projeto para carbono, você também tem que verificar para esses indicadores, tá? Qual é o indicador? Em alguns casos vai ser número de pessoas, em outros casos vai ser renda, em outros casos vai ser no indicador, por exemplo, de fome, indicador de fome zero. Área de produção alimentar, aumento da produção alimentar em quilos por hectare, toneladas por hectare. Então, cada indicador, cada objetivo de desenvolvimento sustentável vai ter indicadores específicos que você pode usar e você pode acrescentar seus próprios indicadores que fazem sentido. Mas eu acho legal você ter os indicadores que são oficiais deles, tá? Tem indicadores que se referem a nível de país, e daí geralmente não se aplica, a não ser que não se aplica a nível de projeto. Então, mas você tem uma flexibilidade para escolhê-lo, né? Alguma outra pergunta, pessoal? Aproveitando esse tempo aqui, tá todo mundo 9 da manhã já recebendo esse bombardeio, tá todo mundo ainda se recuperando. Ô, Ricardo, eu tenho uma dúvida. Com relação a esses monitoramentos, né? Hoje, com esse monte de tecnologia se desenvolvendo, eu fui num projeto em que eles ainda medem, tem as parcelas definidas, e tem alguns indivíduos lá com a marcação, que eles medem o diâmetro na altura do peito, e eles tinham uma frequência lá, se eu não me engano, todo ano eles faziam essas medições de todos esses indivíduos em cada parcela, né? Uhum. Existe alguma frequência recomendada, né? Porque assim, eles Não, faziam a verificação a cada 4, 5 anos, mas monitoravam todo ano, né? não. Tem alguma frequência recomendada pela metodologia ou cada projeto define a frequência ideal para fazer esse monitoramento? A metodologia não recomenda nenhuma frequência, tá? Você falou a informação principal, tem que ser a cada 4, 5 anos a verificação, então esse é o máximo tempo que você pode esperar. O meu máximo, Ricardo, tá? Mas assim, sou eu. Meu máximo é 4 anos. Eu nunca deixo para 5, que vai que no quinto ano tem uma pandemia de Covid e ninguém pode ir para campo monitorar. Vai que no quinto ano, sei lá, né? Sei lá, os Estados Unidos pôs uma tarifa e você está sem dinheiro, sei lá. Então deixa 4, que daí você tem uma margem de erro para qualquer cataclisma, né? Porque não aguento mais eventos de uma vez na vida nessa vida, né? A gente já teve pandemia, guerra mundial, enfim, 4 anos. O mínimo, qual é o mínimo? De novo, Ricardo. Isso vai variar com o projeto, com o objetivo do projeto. Eu não faria todo ano. Primeiro, a, a incerteza de 10%, o erro da sua medição já é maior que o crescimento da árvore em um ano. Né? Geralmente. A não ser que esteja plantando eucalipto, aí tudo bem. Cresce pra caramba. Ou bambu. Então eu não faria todo ano. Por que também eu não faria todo ano? No caso de uma floresta estacional. Acredite-se que é uma coisa que eu descobri no fim do meu doutorado, que eu achei super interessante, muitas árvores emagrecem na estação seca, porque elas têm menos conteúdo de água na madeira. Né? A Andrea sabe disso também, porque a gente estudou na mesma universidade, e acho que foi o mesmo professor que falou isso pra gente. Na estação seca, as árvores emagrecem um pouquinho, nas florestas estacionais, porque eu e a Andrea, a gente estudou numa área que é uma floresta estacional. O nosso laboratório, né? A Andrea estudou nas florestas úmidas Você da Amazônia. tem Euninho, Lanina, não sei qual dos dois também, né? A floresta amazônica também responde, diminui. Então, quando a gente pensa em... Perfeito, eu nem lembrava esse da Nina. Obrigado, André.
Quando a gente pensa que a árvore, por ser madeira, é rígida, ela não é. Ela tem a cinturinha dela, né? Então, também tem essa variação. Então, para mim, eu mensuraria a cada 2, 3 anos. Tá? Às vezes 2 anos pode até ser muito, mas às vezes você precisa logo do crédito de carbono para vender, para mover o caixa do seu projeto. Então, faça a cada 2 anos. Mas faria a cada 2, 3. E aproveitando também, e no caso de perda desses indivíduos que são chave no monitoramento, por exemplo, se tem a morte desses indivíduos, como que você faz? Porque imagino que deve ter vários por parcela ali para ajudar a representar, né? Justamente para evitar esse tipo de imprevisto, né? Você tem a morte de um indivíduo que você usava como medição ali, né? Nesse caso, se você tem naquela parcela, né? Eu sei que a probabilidade é baixa de ocorrer, mas que todos os indivíduos que você monitora morrem ali. Tem alguma coisa que a metodologia prevê? Você não tem o que fazer, vai ter que usar outro como base? Não, não. A ideia é o seguinte: a sua unidade amostral é a parcela. A ideia é o meu conjunto de parcelas representam essa floresta. Se numa determinada parcela as árvores estão morrendo, isso representa a floresta. E esse carbono já era. Você vai ter menos carbono nessa parcela e torça para isso não estar acontecendo em todas as parcelas. Se isso está acontecendo em várias parcelas, se isso é a regra, isso está representando a sua floresta está morrendo, algo de muito errado está acontecendo. E você vai perder carbono no seu projeto. Você pode ter carbono negativo. Você pode ter, eu medi 100 e no outro ano caiu, tá 50. Putz, eu estou devendo 50 de carbono. O que acontece quando pode ter pego fogo? O que você faz quando isso acontece? Existe um protocolo só para isso, tá? Nas metodologias, caso de reversão, que eles chamam. O que você faz quando ocorre reversão? O carbono que foi sequestrado foi revertido de volta. Que ninguém quer que aconteça. Vou até bater 3 vezes aqui na madeira, porque é bem ruim quando acontece. Você tem 3 opções, de forma bem geral. Isso vai variar com a metodologia, o tipo de reversão, o tipo de projeto. Primeira opção, você tem um buffer, né? Toda metodologia tem um buffer. Pum, é para isso que serve o buffer. Ufa, pau, coloquei o buffer lá, você desconta do seu buffer. Muito obrigado, tá tudo certo. Tomara que essa floresta cresça de novo. O dano foi horrível. Meu buffer não dá conta de cobrir. Foi foda. Aí você tem 2 caminhos, depende do projeto, depende da metodologia, e tem mais caminhos, tá? Eu estou dando os gerais. Ou, se o seu crédito, como é que era? Se o seu crédito está na plataforma, então vamos supor, né? Você tinha um crédito que você vendeu, só que estava na sua floresta, só que esse crédito pegou fogo, né? Tipo, eu verifiquei o carbono, vi que tinha 100, vendi esse 100 e essa floresta pegou fogo. Então, em teoria, esse 100 que eu vendi não existe mais. E agora? Para o cara que eu vendi, você pode. E meu buffer não dá conta de cobrir isso. Em alguns casos, você é obrigado a comprar créditos de um projeto semelhante ao seu para compensar isso com a pessoa que você comprou. Uma das soluções. Você tem que comprar créditos, tirar do seu bolso, se o crédito foi vendido. Se o crédito não for vendido, ele tem que sair da plataforma, né? Tem que estar travado, ele não pode mais ser vendido. Se você não conseguir nenhuma dessas 2 soluções, o seu projeto está terminado até você conseguir solucionar. Seu projeto está travado. Tipo, você não emite mais crédito até a sua floresta crescer de novo e você provar que esses créditos existem e você meio que pagar isso. André, eu vi que você está com a mão levantada, manda ver. Deixa eu destravar o áudio aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Curiosidade, Charles, você conhece algum trabalho que mostre em projetos de carbono que essa floresta ela foi reduzida por mudança climática, com a própria mudança climática? Eu pensei, tipo o meu trabalho de doutorado, né? Que mostrou que aquela floresta, depois do manejo, né, que o Edson desenvolveu na área, ela veio reduzindo e justamente a lanina tem contribuído
com isso, né? Reduzir o volume da madeira, enfim. Existe algum trabalho que mostra isso em projetos de carbono, de RED ou de ARR, né? Esses detalhes de mudanças climáticas ou alguma outra coisa? E daí tem alguma maneira de justificar isso também? Eu não procuraria essa informação nos PDDs, nos projetos na plataforma. Eu não acho que essa informação vai estar lá. Estou tentando pegar aqui de cabeça. Eu não acho que vai estar lá essas informações, porque realmente é uma coisa bem científica e esses projetos são mais relatórios, né, de auditoria. É mais prático. Mais prático. E geralmente, quando isso acontece também, os projetos eles dão uma titubeada, e é difícil identificar que é a mudança climática em si. O que, além do seu trabalho que mostrou isso, tem um trabalho, uma meta-análise global que mostra que nos próximos 30, 40 anos, o crescimento das árvores de forma geral, crescimento vegetal de forma geral, claro que em certas áreas isso vai ser mais pesado, em outras áreas as árvores vão até crescer um pouquinho mais por causa da mudança climática, como aqui na Holanda, mas em geral o crescimento do vegetal vai diminuir 10% por causa de mudança climática. Esse Com trabalho uma é de média. quando? Eu acho que de uns 2, 3 anos atrás. Então, Ah, não tá. sei se é o mais atualizado também. Eu vou preciso até resgatar essa referência, André. Posso Tá. passar para vocês. Eu não vi esse. Agora, específico de lugares, ou alguém relatar foi mudança climática, eu já vi falar que foi seca, El Niño, La Niña, seca, fogo. E tudo isso, as mudanças climáticas aumentam, né? Então, assim, eu colocaria na conta da mudança climática. Né? Eu botaria nessa coisa. E aí tem vários estudos que a gente pode até depois compartilhar alguns que mostram isso. Enfim, bom, é mais ou menos isso. Hoje o Verra, Luna, eu vi tua pergunta, tá? Já vou pular nela. Hoje o Verra, quando você vai fazer uma medição ex ante, ou seja, aquela previsão para os próximos 30 anos, eles pedem para você considerar potenciais mudanças climáticas. Como isso é feito? Boa sorte. O Verra não diz como você faz, mas ele diz para você levar isso em consideração. Existem alguns mapas, não tem muitos ainda, mapas de mudança de precipitação e de temperatura em diferentes regiões do planeta por causa de mudanças climáticas. Existem mapas globais, mas esses mapas globais a resolução não é muito boa. Em alguns casos a gente tem mapas regionais. Saiu faz uns 3 meses um trabalho super legal, posso compartilhar com vocês, é aberto, open source, da Nature, que o cara ele testou diferentes cenários de mudanças climáticas e ele mapeou no mundo aonde vai continuar sendo floresta e onde seria floresta se não tivesse distúrbio humano. Então é um trabalho super legal, porque tem muitas áreas que a gente considera como campo sujo ou até cerrado ou campo que ele mostra, cara, pelo solo, pela precipitação, se não tivesse ocupação humana, provavelmente isso aqui era uma floresta. Porque na ocupação humana, óbvio, vem de milhares de anos, então a gente não tem muito como dizer por imagem de satélite. Então, beleza, obrigadão. É nóis. Uma ideia boa. Mas assim, não existe receita de bolo, André. Eu não sei dizer um método para isso. Luna, existem já seguros de carbono vinculados a projetos de carbono. Não sei agora te dizer empresas no Brasil, tá? Mas eu trabalho com projetos que a gente faz seguro da parte de carbono. E aí também tem que ver. Tem empresas que vão segurar, fazer o seguro da parte florestal, do valor da floresta. Tá? Então, assim, se pegar fogo, a gente reembolsa 50% do valor do plantio da floresta. Agora, o que o Daniel perguntou do crédito de carbono, eu ainda não vi, talvez exista, mas eu ainda não vi nenhuma seguradora no Brasil. Talvez tenha, tá, gente? Eu nunca procurei. Alguém conhece? Acho que o Caio comentou, tem o Carbon Pool, se eu não me engano, que se chama. Ela faz seguro de carbono, então ela remunera o seu projeto em carbono. Pronto, eu não sabia. Aí, ó, aprendi, eu sempre aprendo coisas novas nos cursos. Tá aí, Carbon Pool. Vou até dar uma olhada nesses caras depois. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Então, para vocês, 20 para as 11, a gente volta. A gente distribui em grupos
e eu vou passar um tempinho. Eu não sei se as pessoas aqui estão com os grupos, porque a gente está com pouca gente hoje. E aí eu vou Tem, pulando nos grupos. Diga, Kenny. tem dois grupos que tem apenas uma pessoa, que é o grupo um só tem a Karen, e o grupo 2 só com a Mari. Os outros grupos já tem mais pessoas, mas se vocês quiserem aproveitar esse tempo, Com vocês. Eu também estou disposto a conversar com essas pessoas que só tem uma pessoa, esses grupos que só tem uma pessoa também. Às vezes tem alguma dúvida que ela sabe do grupo e podemos conversar. Não se sintam excluídos. pessoal, então a gente volta daqui a pouco. Pausa a Vi- gravação aqui. 20 para as 11, pessoal. Um grande abraço. Desculpa, eu não estava. Bom, pessoal, então, Kenny, se você puder ir distribuindo o pessoal nos grupos, aí eu vou passar um tempinho em cada grupo. Tranquilo. Antes, tem uma dinâmica específica para essa aula ou não, né? Ah, é verdade, viajei. Tá aqui, eu preciso compartilhar a tela. Achei que já estava. Perdão, pessoal. Esse Ó, pessoal, para a aula de hoje, André, acho melhor tu. Para a aula de hoje, pessoal, a atividade é pensar nessa parte de monitoramento, né, de forma muito resumida. Quais são os principais indicadores, né, de clima, comunidade e biodiversidade que vocês vão monitorar? Vocês não precisam entrar em detalhes de equação e de cálculos. Eu só quero saber, assim, de forma muito geral, quais são os compartimentos de carbono que vocês vão monitorar e se o projeto tem benefícios de biodiversidade e de comunidade, o que vocês vão monitorar? Vai ser número de empregos, vai ser gênero, vai ser renda, vai ser número de espécies na área? É mais isso. É só saber. É algo muito simples, porque o foco hoje também é vocês focarem no que resta do trabalho, né? Vocês também alinharem. Eu acho que vocês vão conseguir fazer isso até aqui bem rápido, tá? Essa parte do monitoramento é só listar mesmo o que vocês querem monitorar, mas aproveitem a aula hoje para já ir concluindo o trabalho de vocês, porque está na última semana já. Beleza? Alguma dúvida? Então é isso. Beleza, então eu vou direcionar vocês para as salas. Agora sim direcionar, é verdade. Voltaram para a nave mãe. Obrigado, Ken. Pessoal, então, só para concluir a aula de hoje, né? É a última aula da última aula minha, antes da apresentação do projeto. Vocês ainda têm aula na terça. Uma coisa que eu falei para um dos grupos que é muito importante. Não sei se todo mundo já veio, Ken, que o pessoal já deve ter saído Sim, também sim. da aula. Beleza. Todo mundo aqui. O pessoal já está com fome. Só para trazer um fechamento bem rapidinho, como eu falei para um dos grupos, o que nós vamos avaliar no projeto é muito fácil para a gente, né, como a gente trabalha nessa área e é o que a gente está, assim, a gente às vezes coloca vários detalhes no método de restauração ou na descrição do bioma da região ou na descrição de várias coisas. O que a gente vai avaliar, o objetivo desse curso é florestas e carbono. O que a gente vai avaliar no projeto, e é isso que eu quero que vocês ponham energia, é realmente se vocês checaram. A área pode ser fictícia, mas a gente quer saber se vocês checaram os critérios de elegibilidade da metodologia, adicionalidade. Se vocês, como é que vocês consideraram, fizeram o cálculo de carbono? Não vou checar se a referência que vocês usaram para estimar o carbono é a referência certa para aquele bioma ou não. Não vou checar isso. Eu quero entender o racional para chegar no crédito de carbono que vocês estão dizendo que o projeto vai ter. Tá? Meio que o raciocínio. Se os indicadores que vocês estão colocando faz sentido. O Lion vai olhar se os mercados que vocês estão buscando faz sentido, né, para comercializar o projeto. Então, a gente vai avaliar as partes de carbono do projeto. Se vocês estão fazendo restauração com 20 ou 50 espécies, se o projeto RED de vocês está numa comunidade quilombola ou numa comunidade de povos originários, e os detalhes minuciosos dessas comunidades, não é parte da avaliação de carbono. Vocês podem escrever, e num projeto de carbono de verdade, isso é
tem que estar lá minuciosamente, mas aqui, como o exercício é vocês trabalharem a parte de carbono, é isso que a gente quer ver e eu quero que vocês ponham energia nisso, tá? Então, é só também para aliviar um pouco aí a carga de vocês. Vocês não vão preencher todas as páginas, tá? Pode ser um projeto resumido, até ajuda para a gente, mas essa é a mensagem, tá, gente, nessa última semana do curso. Perfeito? E, bom, Maravilha. Kenny, com você. Não, aí a ideia, né, é que vocês apresentem esses projetos no dia 5, do semana, que seria o próximo sábado. Eu acho que, não, terça-feira não tem aula, porque foi remanejado e tal, então vai ter só essa apresentação no próximo sábado. A ideia é que vocês apresentem de forma bem simples, assim mesmo, como que vocês estão desenvolvendo os projetos e tal. E igual o Ricardo falou, focar principalmente nos conceitos que foram abordados ao longo dessas aulas. Que aí vocês vão ter até 15 dias depois para entregar o material escrito pronto, que aí a gente encaminha para os professores, ele deixa suas contribuições e a gente disponibiliza para vocês depois. Mas aí eu já montei o cronograma, vou só passar para os professores depois para validar, para a gente organizar direitinho o tempo de apresentação de cada grupo e tal, um tempo para os professores fazerem as contribuições também, de uma forma que fica mais tranquila também, para não ser tudo muito corrido. Mas aí logo mais eu encaminho para vocês também, esses detalhes. Kenny, eu não lembro agora quanto tempo de apresentação cada grupo vai ter. Será 10 ou 15 minutos? Às vezes é legal já informar para eles. Não, então, isso eu vou validar com vocês, porque eu estou fazendo um arranjo Ah, diferente da edição perfeito. passada. Que a Ah, edição passada ótimo, teve mais ótimo. grupos e foi meio corrido, assim. Mas a ideia é que seja mais de 15 minutos um pouco, para que vocês tenham um tempo, assim, tranquilo. Mas como a ideia é Sortudos. ser algo bem simples mesmo, acho que a gente não precisa estender muito também, né? Então, mas só que 15 fica num... slides. Falei 15 slides no máximo. Aí é isso, mas eu vou enviar no grupo dos professores para a gente validar essa questão do tempo direitinho e tal. Até para sobrar um momento no final ali, para fazer um fechamento geral. Mas aí eu envio para vocês o quanto antes, depois. Perfeito, Kenny. Obrigadão, super claro. Obrigada, Kenny. Pessoal, se for isso, então um ótimo almoço para vocês. Até semana que vem. Também. Valeu, pessoal. Até Valeu, mais. Obrigada, pessoal. valeu, turma. Boa Obrigada, semana. tchau, Final de tchau. Um semana. abraço. Tchau, tchau.